Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também no portal IG Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Apesar de ser popularmente conhecido como um meio de aliviar dores nas costas e corrigir má postura, o método RPG, Reeducação Postural Global, tem muitas outras aplicações. Apenas no Brasil, 27 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de dor nas costas. O tratamento com a RPG Suchá pode ser utilizado em grande parte das patologias ou perturbações do sistema neuromusculoesqueléticos, agudas ou crônicas, com ou sem sintomas, ou para combater as dores ocasionais. Porém, o método RPG vai muito além. Para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Mari, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo. Mari, para começo de conversa, o que é a RPG Suchá e como surgiu o método? Então, a RPG Suchá surgiu depois de 15 anos de dedicação do professor Philippe Suchá. Ele é um francês, a formação dele inicial era em física. Então ele era um físico, então um físico se dedicou à biomecânica. Então depois de 15 anos se dedicando, ele conseguiu estruturar o método de RPG. Então ele publicou um livro na década de 1980 e aí a técnica começou a se difundir pelo mundo. Pelo mundo. Isso já publicado um livro em 1980, tem aí pelo menos 40 anos, né, Mari? Isso. Quais os principais fatores que causam posturas inadequadas? Hoje em dia a gente consegue desfilar uma série de situações e possibilidades, né, para essas alterações posturais. O mais comum deles é a nossa vida sedentária e que a gente passa a maior parte do tempo sentado. Então essas alterações, né, que antigamente a gente caminhava mais, fazia mais atividades, né, faziam com que o nosso corpo se desenvolvesse de uma melhor forma. Hoje em dia, como as nossas atividades são mais limitadas e restritas à postura sentada, isso faz com que a gente desenvolva novas formulações, né, novas formas do nosso corpo se apresentar. E a gente vai sempre se adaptando. Então, e essas alterações do dia a dia fazem com que o nosso corpo adote morfologias, né, formas diferentes, né? Certo. Agora, Mari, me diga uma coisa, como saber que uma dor é resultado de uma má postura, por exemplo? Essa pergunta é um pouco complicada para a gente responder, porque não dá para determinar como vai ser essa dor e nem se ela vai ou não estar relacionada a uma disfunção postural. Comumente o que a gente tem? Dores crônicas, né, que permanecem por mais de 3 meses, comumente estão associadas a disfunções posturais. Então não tem como a gente determinar que determinada dor ou determinada patologia são relacionadas a uma disfunção postural, mas a gente consegue relacionar várias delas. Mas isso é individual de cada paciente. Então, uma dor no ombro de um paciente vai ser diferente da dor no ombro de outro paciente, mesmo que eles executem a mesma função, porque os dois têm histórias corporais de desenvolvimento corporal diferente. Então fica um pouco complicado para a gente determinar com exatidão isso. Bem, Mari, a RPG pode combater muitos problemas que vão muito além das dores nas costas. Quais são as patologias que podem ser tratadas com o método?
A gente consegue tratar desde as patologias de coluna, como as escoliosas, os aumentos das curvas fisiológicas, as hérnias discais e prostusões discais, alguns pinçamentos nervosos, as artroses a gente consegue trabalhar e controlar a evolução dela, todas as doenças reumáticas a gente consegue trabalhar e alcançar, tendinites, problemas de função repetitiva, né? As DORTs que a gente chama, as lesões decorrentes do trabalho. A gente pode também trabalhar estrabismo. A gente consegue resolver alguns casos de estrabismo, dependendo da origem e da função. Problemas da articulação da boca, a ATM, a temporomandibular, né? Dessa articulação aqui, quando a gente tem estalidos. Cefaleia a gente consegue resolver também. Enfim, tudo que for envolver o sistema neuromusculoesquelético, a gente vai conseguir ter uma abordagem em cima e melhorar os sintomas. É bem como se diz, né? O RPG vai muito além, né, Mari? Sim. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos falando do método RPG, Reeducação Postural Global. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e também o nosso programa no portal IG Plus. Você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Bem, Guinaldo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos alternativos à aplicação de toxina botulínica para ruga. Hoje, a gente ainda tem a toxina botulínica como o principal tratamento para aquele paciente que quer melhorar a ruga no rosto, ao redor dos olhos, na região da glabela e na testa. Entretanto, existe sempre aquele paciente que questiona se existe um tratamento mais duradouro, uma vez que a toxina botulínica dura de 4 a 6 meses. Existem tratamentos novos para tratar principalmente as rugas nessa região em que o músculo é seccionado. E isso não precisa ser feito exatamente com cirurgia. Pode ser feito inclusive de uma forma não invasiva. Caso tenha curiosidade, agende uma consulta conosco para poder esclarecer mais um pouco sobre esse tratamento. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou o Dr. Heron Martins Baroni, sou ortodontista e implantodontista. A minha dica de hoje são para os pacientes que sofrem de ronco e apneia. A dica é a utilização do aparelho intrabucal que irá facilitar a respiração do paciente durante o sono. Esse aparelho é feito sob medida e irá facilitar a passagem de ar e diminuir os ruídos durante a noite enquanto o paciente usa esse aparelho durante o sono. Ele é indicado para casos de apneias leves e moderadas. Essa foi a dica de hoje, até a próxima! Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar.
Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos falando sobre o método RPG. Bem, Mari, geralmente como é realizado o diagnóstico? A gente realiza o diagnóstico numa avaliação, então eu vou observar o paciente primeiro em pé, com poucas roupas, para mim ter acesso visual ao corpo dele por completo, e depois eu vou colocar ele em umas posições irritativas para conseguir identificar qual foi os caminhos musculares adaptativos que esse paciente buscou, né, que o corpo dele buscou para adotar essa alteração postural. E como é feito o tratamento? Quantas sessões são necessárias ao todo, Mari? Então, para mim determinar isso, eu preciso saber a capacidade neuromuscular do paciente e a capacidade do cérebro dele de reter essas informações corretivas. Então, a gente pode durar de 3 meses o tratamento ou até 2 anos, tudo vai depender do paciente, é individual, a gente não consegue prever sem trabalhar no corpo do paciente. Certo. Agora, os efeitos do tratamento são duradouros ou a pessoa pode voltar a apresentar o problema? Tudo vai depender de como vai ser essa rotina do paciente, como é que ele vai continuar depois que eu der alta para ele. Se ele parar de fazer as autoposturas que eu recomendo fazer em casa, se ele manter as alterações posturais que a gente mudou ao longo do tratamento, se ele voltar a realizar, pode ser que o tratamento tenha regressão, então ele pode vir buscar novamente o tratamento. Mas se os hábitos forem mudados e a gente conseguir melhorar tudo isso durante o longo do tratamento, né, mudar realmente o hábito do paciente, é muito pouco provável de que o tratamento regrida. Isso quer dizer que, além de um tratamento feito em consultório, o paciente tem que fazer o tratamento em casa. Sim, existe essa manutenção. Seguir algumas indicações, né? Exatamente. Eu costumo brincar com os clientes de que é 50% meu, 50% do paciente. Só que o meu 50% dura 1 hora por semana aqui no consultório. Os deles duram o dia inteiro, o resto da vida. Bem, Mário, uma outra questão. A RPG é indicada para crianças com problemas posturais, uma vez que estão em fase de crescimento? Sim, é indicado, só que precisamos de uma avaliação e identificar qual é a real necessidade dessa criança. Às vezes a gente consegue estimular a postura dela com atividade física, mas nos casos de início de instalação da escoliose, aí eu prefiro tratar o paciente aqui em consultório, porque a escoliose é uma alteração de postura que a gente precisa ter mais atenção e mais cuidado. Uma outra questão, Mari, existe uma idade recomendada? Tudo vai depender da criança, né? Eu costumo recomendar a partir dos 9 anos de idade, porque a criança entende mais e consegue parar durante o atendimento e respeitar a ordem da sessão, né? O RPG é um tratamento um pouco parado, vamos dizer assim, porque a gente tem que manter posturas para conseguir ativar essa musculatura. Então, às vezes, crianças menores não têm boa tolerância a ficar parado. Então, é bem específico isso. A gente tem que avaliar, conversar com os pais, conversar com a criança e aí sim determinar se é possível ou não realizar o tratamento naquele momento. Existe alguma contraindicação? A RPG pode ser aplicada em qualquer pessoa, até em mulheres grávidas que sentem dores lombares, por exemplo? Sim, é possível trabalhar com RPG sim, com mulheres grávidas, a gente vai adaptar o tratamento a ela e também a tolerância nas determinadas posturas que a gente precisa adotar durante o tratamento, né? E a contraindicação é muito pequena, a não ser paciente com infecção, paciente com febre ou com câncer, que a gente não quer estimular a circulação sanguínea naquele paciente. Normalmente, todas as pessoas podem realizar o RPG. Mari, a técnica de reeducação postural pode trazer outros benefícios físicos além dos já citados? Com a melhora, né, do centro de gravidade, com a melhora dos posicionamentos articulares e de toda a morfologia do paciente, a gente também vai conseguir uma melhor estética, o paciente vai conseguir se enxergar melhor. E toda a consciência corporal que o paciente vai desenvolver durante o tratamento. Então ele vai conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor os seus limites. Então, para qualquer outra atividade física que ele for executar depois do tratamento, ele vai saber até onde ele pode ir ou não, então vai dar muito mais segurança para o paciente para realizar qualquer coisa no seu dia a dia. Maria, afinal, quem encaminha a pessoa a um profissional de RPG? Normalmente os meus colegas fisioterapeutas encaminham bastante o paciente quando eles identificam que tem uma alteração postural presente e que pode ser tratada. E nos casos das crianças com começo de escoliose, normalmente os médicos ortopedistas,
que encaminham para impedir a evolução dessa patologia. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. O assunto do programa de hoje é o método RPG. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e também nós estamos com a TV IG Plus no portal IG Plus. Você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um exame muito importante, a angiotomografia. E eu converso com um especialista no assunto que vai nos trazer mais esclarecimentos sobre este procedimento. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que explicasse um pouco para a gente então o que é a angiotomografia. A angiotomografia é um exame diagnóstico que permite a perfeita visualização das artérias e das veias do corpo. É um exame que serve para pesquisa de patologias como aneurismas, dissecções, estenoses, para pesquisas de gordura na artéria, placas de ateroma e até mesmo para alguns tipos de tratamentos vasculares. Eles servem para planejar tratamentos vasculares e até para controle pós-tratamentos. Como é feito esse procedimento, doutor? Como é que ele é realizado? O exame ele é bem simples, ele é feito como qualquer outra tomografia. É injetado o meio de contraste em um acesso periférico do paciente. Geralmente esse acesso periférico é no braço e é adquirido as imagens. O exame ele tem aí um curto período de tempo, em poucos segundos ele é realizado. Sim. Doutor, e qual é a vantagem de realizar este exame para o paciente? A vantagem é que é um exame rápido e não invasivo, dura poucos segundos. A partir do momento que é injetado o contraste e adquiridas as imagens, isso não passa de 1 minuto. Dura cerca de 30 segundos mais ou menos. Bem rápido. Doutor, e pessoas de qualquer idade podem realizar este exame? Sim, qualquer idade. Crianças, adultos, idosos, não existe nenhuma contraindicação em relação à idade. E no exame existe alguma contraindicação? São as mesmas contraindicações de um paciente que irá fazer uma tomografia com contraste. Pacientes devem ser avaliados a função renal para ver se pode receber esse tipo de contraste. Pacientes que apresentam algum tipo de alergia ou já apresentou algum tipo de alergia grave durante um exame de tomografia, esses pacientes devem ser feitos algum preparo para estar realizando o exame. E os pacientes diabéticos que fazem uso de metformina, a metformina tem que ser suspensa pelo menos um dia antes do exame. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos falando especificamente sobre o método RPG. Maia, qual a formação deve ter um profissional de RPG?
Todo profissional de RPG é fisioterapeuta, sua formação inicial, né? Que a gente vai conseguir construir todo um conhecimento sobre a biomecânica do corpo humano e aí consegue adaptar essas informações ao método RPG. A minha formação é a formação clássica no Instituto Felipe Suchá, em São Paulo, e a gente busca sempre a essência do método. Então eu tive aula com o professor Felipe Suchá, então eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu fui aluna do professor Felipe e a gente conseguiu conversar e trocar bastante informação e conhecimento para mim conseguir trazer e adaptar isso aos meus pacientes. Ô Mari, e como funciona uma sessão de RPG? Após essa avaliação, então, Aguinaldo, eu vou identificar no paciente qual é o caminho de adaptação que o corpo dele tomou e aí eu vou identificar quais posturas que a gente vai trabalhar durante a sessão. Normalmente a sessão dura 1 hora e dentro dessa 1 hora eu vou distribuir o período de postura que o paciente vai manter. Então a gente vai trabalhar cadeia muscular nesse momento. Então a gente vai ativar as cadeias musculares desse paciente, as musculaturas que fazem ele ficar em pé e ficar sentado, adotar as posturas que a gente adota no nosso dia a dia. E durante essa adoção dessa postura, que vai imitar a postura em pé ou a postura sentada, eu vou fazer toques em musculaturas específicas para fazer essa correção, para informar o cérebro que aquele músculo pode relaxar em um sentido de contração dele ou ativar, né? Então, dentro dessas contrações é aí que a gente vai conseguir modificar e assim regular a postura do paciente. Então, são sempre contrações específicas durante a adoção de postura. Então, vai além da postura em si. A gente vai conseguir organizar o paciente durante toda a evolução da postura adotada naquele momento e sempre trabalhar o paciente nas posturas tanto para estrutura da frente do corpo como das musculaturas de trás do corpo, para ser bem global mesmo, para a gente conseguir organizar o paciente como um todo. Mário, uma outra coisa, quais são as patologias mais frequentes no teu consultório? Atualmente aqui no consultório, uns 60% dos meus pacientes são de escoliose, normalmente adolescentes. Eu tenho alguns adultos já, mas a maioria é adolescente para tratar escoliose. E os outros 40% a gente vai dividir entre dor lombar, ciatalgia, problemas cervicais, cefaleias, enxaquecas, né? Sempre essa prevalência da escoliose para mim é muito gratificante, porque é o meu curso de especialização avançado lá no Instituto Felipe Suchá. Então eu consigo reduzir bastante essa patologia que é tão agressiva para os nossos adolescentes, né, as nossas crianças, que é uma patologia evolutiva que, se não for controlada, pode evoluir para uma cirurgia. Bem, Mari, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão conectadas o tempo todo. Isso tem ocasionado má postura nas pessoas? Com certeza, a gente observa bastante a modificação da posição da cabeça normalmente, porque as pessoas não olham o celular assim, né? Elas olham assim. Então, normalmente, o primeiro segmento do corpo a ser afetado é a cabeça, então a posição da cabeça, e isso vai gerando outras adaptações no nosso corpo, né? Também o uso excessivo dos computadores e tablets e outros dispositivos também vai gerar essa alteração de postura, porque as pessoas permanecem muito tempo nessa postura. O problema não é estar na postura errada, e sim o longo período em que a pessoa adota aquela postura, e isso vai gerando adaptações. O corpo vai entender que aquela postura que a pessoa está adotando naquele momento é a melhor, né? Então ele vai gravar como se fosse a melhor postura para estar naquele momento. Então a pessoa não vai conseguir se reorganizar de uma forma diferente. Então, nos outros momentos do dia a dia em que a pessoa, por exemplo, estiver sentada, não necessariamente na frente do computador, ela vai adotar uma postura parecida com aquela que estava na frente do computador. Então, isso sim vai gerando alterações posturais a longo prazo. Bem, Mário, mas como evitar isso? A gente pode procurar buscar novas posturas, né, durante o dia a dia, evitar essa longa permanência sentado ou, enfim, na postura que a pessoa mais ficar durante o dia. Então, curtos períodos, procurem se movimentar. Fazer atividade física também é um excelente remédio. Bem, Mari, então agora para finalizar nossa entrevista, como a RPG Suchá é capaz de melhorar a nossa qualidade de vida?
é um dos fatores que mais me apaixona no método, porque a gente consegue melhorar o conhecimento da pessoa sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Então, só o fato da pessoa conhecer o seu corpo, né, vai fazer com que a qualidade de vida dela melhore e que ela consiga executar todas as suas atividades do dia a dia de uma forma satisfatória, de uma forma eficaz. Então, esse ganho de consciência corporal, para mim, é o que fecha com chave de ouro a qualidade do método. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu conversei com a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Mari, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo, foi um prazer. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também na TV NG Plus, no portal NG Plus. Você pode acessar o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Uroginoecologia e Urodinâmica.